Bom dia, gente! Hoje nós daremos início à nossa unidade 5 do nosso módulo, que vamos falar sobre os aspectos históricos, culturais e socioeconômicos da América anglo-saxônica, que está dividida entre Estados Unidos e Canadá, certo? E nesta unidade também os nossos estudos estarão direcionados aos países mais desenvolvidos do continente americano, como os Estados Unidos e o Canadá. E vamos também estudar a diversidade étnica dos povos que formaram as populações desses países, além do grande número de imigrantes que eles recebem atualmente, que tem como resultado de diversas manifestações culturais e artísticas, certo? E voltando àquele conteúdo que nós estudamos sobre regionalização. O que é regionalizar? Como regionalizar um país, né? Nós levamos em critérios dois aspectos, que são a posição geográfica, que leva em consideração o clima, o relevo e a hidrografia daquele lugar. E o outro aspecto será os critérios históricos, culturais e socioeconômicos, que leva em consideração a língua e o processo de colonização, que no caso da anglo-saxônica, da América anglo-saxônica, era o de povoamento, e da América Latina era o de exploração, diferente da América anglo-saxônica. E os Estados Unidos, eles também tiveram um processo de colonização diferente da América Latina e de outros países também, que ela foi colonizada pelos ingleses, no caso, né? Isso foi feito pelos ingleses. E os Estados Unidos e o Canadá, eles formam a região mais desenvolvida das Américas e uma das mais ricas do planeta. E os Estados Unidos também, sendo a maior potência econômica e militar da atualidade, incluindo estados situados em territórios não contínuos, como Alasca e o Havaí. Então, a América anglo-saxônica, falando em processo de colonização, o processo dela, como eu acabei de falar, é diferente de outros países. O dela, ela passou por no caso da América Latina, ela passou por um processo de exploração. E a América anglo-saxônica, o processo de povoamento dela era o de povoamento, né? Isso, a diferença entre povoamento e exploração. Lembrando que o de povoamento, no caso, a gente lembra que é o trabalho familiar livre e assalariado por colônias as colônias que atendiam às próprias necessidades, praticando artesanato e manufatura e produzindo artigos diversos. Então, a colonização no território dos Estados Unidos, ela foi feita por povos anglo-saxônicos, ou seja, os povos europeus, principalmente os ingleses, por isso o nome América anglo-saxônica. E a maioria dos colonizadores ingleses, ele fugiu da Europa em virtude das perseguições religiosas, onde eles buscavam aí, o objetivo deles era formar um novo lar e ter uma nova pátria, ou seja, em novas terras. Então, a maioria os ingleses também, eles fixaram-se. Vocês podem olhar também no módulo de vocês aí no mapa da página 7, onde fala as 13 colônias, que os ingleses, eles se fixaram na costa atlântica, nas colônias do norte e do centro-norte. Ou seja, os habitantes dali, eles se dedicaram à agropecuária praticada em médias e pequenas propriedades. E o seu trabalho ele era livre e toda a produção era voltada a abastecer o mercado interno, ou seja, então atendendo às próprias necessidades. Já nas colônias do sul, a colonização ela não se deu da mesma forma, pois o modelo de colonização era baseado na exploração, ou seja, com estados escravocratas e latifundiários semelhantes ao implantado aqui na América Latina. Então,
aí que as colônias do norte, elas tiveram a oportunidade de se desenvolver economicamente, acumulando então capital para investir nas primeiras fábricas e ainda alcançar autonomia em relação à Inglaterra. Diferente da porção do sul, que os interesses dos dois lados da disputa eram bem diferentes. Enquanto o norte, eles queriam políticas que favorecessem o crescimento do mercado interno e precisava de barreiras que protegessem a produção deles lá. O sul, eles queriam o quê? Eles queriam facilidade para exportar seus produtos agropecuários também. Então, e comprar também produtos industrializados, mesmo que importados, entenderam? Então, percebam que as regiões que passaram por colonização de povoamento, eles apresentam um maior desenvolvimento econômico e cultural aí, né, do que as regiões que sofreram a colonização de exploração. Ela não obteve o mesmo êxito que os que tiveram a colonização de povoamento. Então, foi entre os séculos 17 e 18, com a chegada dos ingleses, que foram constituídas as 13 colônias, que vocês podem olhar aí, como eu falei na página 7 do módulo de vocês, que mais tarde daria início à formação dos Estados Unidos. E no final do século 18, no entanto, a Inglaterra ela decidiu aumentar os impostos e restringir as atividades econômicas, então gerando a insatisfação das 13 colônias, que se articularam e lutaram pela liberdade, conquistando então em 1776 sua independência em relação à Inglaterra. Certo, gente? Então, nós hoje falamos sobre a colonização